Salve pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Nessa semana passada, tivemos o início aí do programa Crédito do Trabalhador, que é o nome desse projeto do governo, de criar ali um consignado do setor privado usando o FGTS como garantia. A ideia do governo envolve, então, ali permitir ao assalariado do setor privado empréstimos consignados para garantir um crédito ali mais seguro, com risco menor de inadimplência, e também possibilitar alguns juros menores nessa questão. Isso ajudaria a ampliar o crédito, resultaria em juros menores para o trabalhador, teriam ali descontado direto da folha salarial o valor do empréstimo, o que ajudaria e poderia ajudar em uma série de questões. Nesse caso, o trabalhador ele daria 10% do seu FGTS como garantia e 100% da multa rescisória em caso de demissão sem justa causa. E assim, é uma medida que é vendida como uma saída para o trabalhador ter acesso a crédito barato e tudo mais. Só que eu realmente tenho dificuldade em entender quem está defendendo isso. Essa medida ela vem como um bom exemplo de uma questão que eu já venho comentando aqui há um tempo, que é a total falta de lógica, de senso em algumas ações do governo. Quando a gente olha para o governo, a gente vê uma série de ações desconexas que não guardam lógica entre si, que nos leva a questionar então qual que é a lógica do governo, o que, que eles estão fazendo, qual que é o sentido de certas coisas. E é isso que eu queria debater com vocês hoje. Antes de entrar no tema do vídeo, eu queria agradecer quem tem acompanhado o canal, já queria pedir para deixar o joinha, se inscrever quem ainda não é inscrito, ativar as notificações, caso queiram ser avisados quando novos vídeos saírem. Queria agradecer também o apoio fundamental dos membros, que é essencial para que eu continue com esse trabalho. Para quem quiser apoiar, é só clicar em Seja Membro aí embaixo e ver os detalhes direitinho. Temos vídeos exclusivos, lives exclusivas, não deixem de conferir. Eu vou deixar o QR Code aqui na tela também, caso queiram apoiar a partir do Pix. E para quem está chegando agora, fica o meu abraço de boas-vindas. Bom, gente, eu decidi fazer esse vídeo aqui depois de eu ver uma postagem da ministra Gleisi Hoffmann nas redes sociais, que eu vou mostrar aqui na tela para vocês, que é uma postagem que eu fiquei meio estarrecido do nível de despolitização que está colocado, né? E eu queria mostrar para vocês primeiro, depois a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Apertou o orçamento, o juro tá alto, pega o empréstimo do Lula. O governo Lula liberou o crédito do trabalhador, uma nova linha de empréstimos consignados para quem trabalha com carteira assinada, com juros muito mais baixos. Como é que você pega? Solicite diretamente pelo aplicativo da Carteira de Trabalho Digital. Autorize o acesso aos dados e em 24 horas você receberá ofertas de crédito. O empréstimo é descontado diretamente da sua folha de pagamento. E você pode usar 10% do seu saldo do FGTS como garantia. E em caso de demissão, 100% da multa rescisória. Já tem um consignado e agora? Não tem problema. A partir do dia 25 de abril, você poderá usar esse programa para migrar suas dívidas, trocando o juro mais alto que está pagando pela taxa mais em conta do empréstimo do Lula. Bom, gente, nesse vídeo dela aí, ela está se referindo ao empréstimo do Lula, que é essa modalidade aí do empréstimo consignado usando o FGTS como garantia. Para começo de conversa, esse empréstimo é uma maravilha para os bancos, que estão muito felizes aí com esse presente do governo, com mais esse presente do governo. O FGTS ele é uma poupança do trabalhador do setor privado que pode ser sacada quando ele é demitido sem justa causa. E essa poupança ela também pode servir para dar entrada ali no imóvel, para estimular o setor da construção civil. E agora o governo, então, ele está permitindo que você pegue um empréstimo usando uma parte do FGTS como garantia. E aqui já entra um problema sério em relação a esse projeto. O dinheiro usado como garantia aí, ele é seu. Ele está parado na sua conta do FGTS. Então, por que, que você precisa pegar um empréstimo no banco, pagar juros astronômicos, em vez de simplesmente sacar esse dinheiro para usar como você precisar? Sacar esses 10%? Por que, que o governo, então, ele não criou formas diretas de acesso a esse valor do FGTS sem passar pelo intermediário dos bancos, que a gente sabe no Brasil que cobra juros abusivos, mesmo nessa modalidade de consignado, que é uma modalidade que vai ter juros menores? E aí, uma outra questão que envolve essa questão dos juros. Quando você pega um empréstimo consignado em outros setores, existe um teto de juros. No caso desse empréstimo consignado do trabalhador privado, não existe esse teto. Isso permite aos bancos cobrar juros maiores do que eles cobram em outros consignados, e juros muito maiores. Como nós temos um setor bancário altamente cartelizado no Brasil, é óbvio que os juros vão ser muito altos, conforme os interesses do banco ali em lucrar com essa medida.
No final das contas, quem realmente ganhou com essa política foram os bancos e não os trabalhadores. E eu cheguei a ver uma discussão, no Twitter da Nath Finanças, de um rapaz mostrando ali, e ele feliz ali, ele elogiando, e aí ele mostrando que ele vai pegar 10.000 de um dinheiro que é dele e vai pagar 16.000 no final do empréstimo. E assim, gente, ele vai pagar R$ 6.000 para o banco sem necessidade para ter acesso a um dinheiro que é dele. Ao observar, então, essa divulgação desse empréstimo aí do FGTS, você percebe que a justificativa do governo é permitir que você pague dívidas para liberar ali teu orçamento ou para aumentar teu consumo, comprar alguma coisa que você precisa, reformar alguma coisa na sua casa. E isso vai estimular a economia, vai aquecer ali o crédito e tudo mais. Então, a ideia é mais crédito ali para a população por meio dessa medida. Mas é aqui que entra a contradição do governo e uma série de questões ali que também são contraditórias e que não fazem sentido e que eu queria explorar aqui com vocês. O primeiro ponto mais óbvio, ele mostra essa contradição do governo nessa questão do empréstimo consignado, justamente se você observa o que está sendo discutido na política econômica e o que está sendo feito, implementado na política econômica. Por quê? Porque o governo está defendendo, ele está propondo, ele está aplicando medidas que desaceleram a economia brasileira em 2025. Segundo o ministro da Fazenda, segundo declarações também da equipe dele, a economia está crescendo demais, ela está crescendo acima da capacidade e isso está causando pressão inflacionária. Vocês estão com dúvidas sobre o que eu estou falando? Pesquisem diretamente o que eles estão falando, pesquisem o que o Haddad está falando, pesquisem o que os secretários do Haddad estão falando, e aí você vai ouvir aí direto da boca deles, não da minha. Essa é uma justificativa frequente ali, repetida ali por figuras do governo para defender essa política fiscal e essa política monetária mais restritiva. E detalhe, até a alta dos juros para eles é boa, dado que eles querem mesmo é isso, eles querem subir os juros para desaquecer a economia e fazer a economia crescer dentro dali do intervalo que eles acham que é adequado para não causar inflação. Eu nem preciso comentar que essa alta dos juros é ótima para os bancos, que vão ganhar mais ainda justamente nesse momento aí de uma nova modalidade de crédito, que é o consignado do setor privado, casado com os juros muito altos que a gente já tem no Brasil. Mas assim, se o objetivo do governo é desacelerar a economia, qual que é o sentido de criar medida que amplie o crédito para estimular o consumo, como esse empréstimo consignado aí, usando o FGTS? Não faz sentido falar que a gente precisa frear o consumo para controlar a inflação, desaquecer a economia e, ao mesmo tempo, adotar políticas que vão justamente aumentar o crédito. Em um cenário de desaceleração econômica, a gente pode até esperar alguns aumentos ali na taxa de desemprego, e inclusive isso já começou a acontecer. O último dado de desemprego que saiu mostrou um aumento ali de 0,3%, o desemprego foi de 6,2% para 6,5%. Se o governo está incentivando o endividamento das famílias justamente no momento em que ele começa a desacelerar a economia, isso aumenta o risco de muitas dessas pessoas perder a fonte de renda e não conseguir honrar essas dívidas e ficar mais endividada ainda. Na prática, essa política de crédito consignado vinculada ao FGTS, ao invés de proteger ou ajudar o trabalhador, ela pode acabar contribuindo para o aumento da inadimplência, para o aumento do nome sujo das pessoas aí no SPC e no Serasa, contribuindo ali para o endividamento ainda maior das famílias, criando um problema mais grave para o futuro. O trabalhador, ele vai ficar sem ter como pagar suas dívidas, ele vai perder 10% do seu FGTS, ele pode perder ali 100% da sua multa rescisória para o banco. Não é uma maravilha? E aí é o seguinte, né? Por que todas essas contradições e problemas aqui que eu estou destacando no vídeo? A grande questão, na minha visão, é que o governo ele tenta acomodar interesses que não podem ser acomodados. De um lado, o governo quer agradar os bancos, e isso fica evidente aí no apoio da Febraban, que representa os bancos no Brasil. A Febraban, ela apoia a agenda econômica do governo, porque eles sabem que eles estão ganhando com essas medidas. De outro lado, o governo ele precisa prestar conta para sua base de apoio, e é aí que a conta não fecha. Se a gente observa outros pontos, a gente vê que o governo está enfrentando contradições semelhantes em diversas áreas. Por exemplo, o presidente ele fala frequentemente sobre a necessidade de incluir os mais pobres no orçamento, garantir investimento em saúde, educação, em programa social, só que o mesmo governo aprovou um regime fiscal, que é um teto de gastos, que na prática força a redução desses investimentos essenciais. Isso significa menos recurso disponível para essas políticas que podem beneficiar os mais vulneráveis. Esse teto já forçou a redução da valorização do salário mínimo, por exemplo. E aí, na tentativa de conciliar discursos diferentes para públicos diferentes, o governo acaba criando contradições internas que prejudicam a sua própria capacidade de implementar políticas coerentes e eficazes. E é esse o contexto que entra aí essa questão do consignado do FGTS. A escolha do governo por um regime fiscal restritivo como o teto de gastos afeta diretamente o investimento público, afeta o crescimento econômico. O próprio governo não espera um crescimento expressivo nesses próximos anos, acreditando que o crescimento atual está pressionando a inflação. Só que para ganhar a eleição, o governo ele lança medidas de ampliação de crédito, né, que é o tal do nacional consumismo,
que são pensadas ali só para dar um aquecimento rápido na economia, criar uma sensação de melhora no curto prazo, criar essa dinâmica ali de aumento de consumo. E essas medidas elas não levam em conta questões estratégicas mais importantes para o Brasil, para o desenvolvimento do Brasil no longo prazo. E essa falta de coerência, ela vai criando um ciclo de contradições que vão prejudicando a construção ali de um projeto econômico sólido, um projeto econômico de desenvolvimento para o Brasil. E é uma lógica que o PT faz que chega a ser até cansativa. Eles não abraçam nenhum projeto estratégico a médio e longo prazo, eles só estão preocupados ali no curto prazo de ganhar a eleição. Eles não têm uma visão de futuro para o Brasil, tudo ali se resume a ganhar a eleição do jeito que for, do jeito que for necessário, e tudo isso aí pelo caminho do menor conflito possível, que gera esse tipo de incongruência em que o governo ele fala que ele quer fazer uma coisa para agradar a própria base, mas ele sabe que ele não vai poder fazer porque ele vai ter que entrar em conflito que ele não quer entrar. E aí gera esse tipo de incongruência aí, como ampliar o crédito no momento em que eles estão defendendo e estão aplicando medidas para desaquecer a economia. E aí eu pergunto a vocês se isso tudo faz sentido. Enfim, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vou ficando por aqui. Eu vou deixar minhas redes na descrição, meu canal no Telegram, meu canal no WhatsApp e meu servidor no Discord. Entrem lá. Um grande abraço para todo mundo e até a próxima.